E aí, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Prazer imenso ter cada um de vocês por aqui, tá? Hoje o nosso grande objetivo é falar um pouquinho sobre o edital que foi publicado de ontem para hoje, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vamos falar a respeito desse edital, trazer perspectivas relativas a tudo aquilo que ele traz de mais importante. Isso, obviamente, não te dispensa de fazer a leitura do edital, mas eu vou trazer aqui para vocês os pontos mais importantes, os que você deve considerar para que você participe desse concurso, tá? Sabendo de tudo aquilo que ele vai trazer, de todas as questões que são de fato importantes para você. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Para você que não me conhece, me chamo Elvino, eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, trabalho com mentoria para concursos públicos, especializado em concurso de tribunal, portanto, seja bem-vindo ao nosso canal, tá? Você me honraria muito se inscrevesse no nosso canal e clicasse aqui embaixo nas curtidas para que esse vídeo ele chegue para um número maior de pessoas. Aqui nesse cardzinho aqui embaixo você também está vendo o meu Instagram, tá bom? Então, se você achar que esse conteúdo que eu trouxe aqui para você é relevante, também procure lá no Instagram, sempre que tem alguma coisa nova, alguma coisa relevante relativa a concursos públicos, tá bom? Então também tem o nosso canal do Telegram, basta apontar aí a sua câmera para esse QR Code, ou então digitar esse endereço que você está vendo aí embaixo e vai ser possível você ingressar no nosso grupo de Telegram, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa análise de edital. Espero aí que você consiga extrair daqui dessa nossa conversa muitos elementos importantes para a sua prova, certo? Então veja aí na sua tela, esse aqui é o nosso edital. Então, antes de mais nada, nós vamos começar pelas informações mais básicas, certo? Então, a nossa taxa de inscrição, ela vai ser de R$ 100, como você está vendo aí, taxa de inscrição de R$ 100. Atenção para o período de inscrição. Ele começa aqui no dia 16 de janeiro e vai até o dia 6 de fevereiro. Então você tem aí um período razoável para poder fazer essa inscrição. Também se atentando aqui para a data limite para o pagamento da sua taxa de inscrição. Data essa que é o dia 8 de fevereiro de 2022, tá bom? Então, dia 8 de fevereiro de 2022 é a data limite para que você faça o pagamento da sua taxa de inscrição. Lembre-se sempre, pessoal, que quando você estiver fazendo a sua inscrição, tá certo? Que você faça o pagamento quanto antes, obviamente, na medida do possível, para que você não se veja dentro de um contexto de ser surpreendido ou surpreendida pelo fato de ter talvez agendado o pagamento do seu boleto de inscrição e talvez por um erro de compensação bancária você acabar não conseguindo fazer aí o seu pagamento e talvez você chegar no dia lá de saber o seu local de prova, você constatar que não a sua inscrição não foi homologada. Já conheço história de algumas pessoas que se viram dentro de uma circunstância como essa, tá? Que elas acabaram não conseguindo fazer prova porque não se atentaram bem, agendaram, houve um erro de compensação bancária e isso acabou gerando um problema para essas pessoas, tá bom? A sua prova, ela está marcada para acontecer lá no dia 19 de março de 2023, portanto a gente tem aí um período de cerca aí de 2 meses e pouco. Deixa eu só confirmar aqui para você quantos dias nós vamos ter aqui para a gente ficar bem certinho. Então vamos fazer uma contagem regressiva aqui desse prazo. Hoje, se você começar a estudar hoje, você vai ter até a data da sua prova 69 dias de estudo, tá? É possível que nesse plano de estudos você que você venha criar, que você tenha aí uma estratégia relativa à priorização de conteúdos que podem ser mais cobrados, conteúdos mais relevantes, conteúdos mais importantes, sobretudo considerando aí o seu concurso, que é um concurso de tribunal, e por isso, dentro dessa perspectiva, alguns assuntos devem ter priorização em detrimento de outros, e também assuntos relativos ao nosso cotidiano que eventualmente
podem ser, podem ter um nível maior de cobrança dentro da sua prova, como, por exemplo, a intervenção federal, tá bom? A sua prova, ela vai ter 120 questões, como você está vendo aí na sua tela, e todas elas serão questões do tipo certo ou errado, tá bom? Então, atente-se para esse modelo de prova e dentro desse contexto, a partir de agora, você deve priorizar o treinamento de questões no modelo certo ou errado. Veja que eu disse priorizar, tá bom? Você não precisa, dentro desse contexto em que você vai ter uma prova aí do CESP, Sebrasp, né? Então, só para poder ratificar aqui, né? A sua prova vai ser do CESP, Sebrasp, certo? Então, uma prova de certo e errado. Desse modo, você deve priorizar suas questões dentro de um contexto aqui, no qual você vai ter aqui, talvez, 80% do seu treino de questões do tipo certo ou errado, tá? E os outros 20% você pode mesclar com questões de múltipla escolha, porque aí você tem a possibilidade de ter um contexto de entender como é que as outras bancas têm cobrado esse determinado assunto que talvez você esteja estudando e assim sendo conseguir se munir de diferentes informações e de diferentes vieses de cobrança desse mesmo assunto, tá bom? Seguindo aqui, a gente parte para o nosso cargo, desculpa, para o nosso quadro de cargos, tá bom? Desculpa, gente. Nosso quadro de cargos. Então a gente tem aqui, primeiro, o analista judiciário, área administrativa. Lembrando que esse analista judiciário, área administrativa, que você está vendo aí na sua tela, ele exige formação em. Deixa eu aumentar o lápis aqui para você ver. Em qualquer área, tá bom? Do, então, qualquer formação superior você vai poder se inscrever para esse cargo de analista judiciário, área administrativa. Veja que aí você tem aí a constatação de que todos os cargos que estão aqui na nossa tela, eles são cargos em que não há uma previsão de vagas imediatas, certo? Então, não há previsão de vagas de maneira imediata, mas também temos aqui cadastro de reserva. Então, ao longo da validade do concurso, você vai ter essa possibilidade de ser convocado na hipótese de surgimento de vagas para esses cargos, certo? Agora, já no cargo 2, aqui exige-se a formação em administração. Então, você precisa o quê? Ser um administrador para poder concorrer a esse cargo número 2, o analista judiciário, apoio especializado na área de administração. O mesmo você vai encontrar em relação à exigência de formação na área de formação de arquitetura. Obviamente, você vai precisar ser um arquiteto, um arquivologista, biblioteconomista, certo? Aqui a parte de comunicação social. Então, todos esses cargos aí não temos previsão imediata de vagas. Já no caso aqui da contabilidade, ainda continuamos sem essa previsão de vagas, mas nesse apoio especializado do direito, nós já temos aqui, ó, 3 vagas para para ampla concorrência, o segundo é para pessoa com deficiência, terceiro para negros e quarto para indígenas. Então vamos lá. Ó, eu vou botar aqui uma siglazinha. Então, ampla concorrência, PCD, negros e indígenas, beleza? Então aqui é o total. Então, de ampla concorrência, aqui nesse apoio especializado do direito, nós temos 3 vagas para ampla concorrência, uma vaga para pessoa com deficiência, uma vaga para negros e nenhuma vaga para indígenas, sendo aí o total de 5 vagas para esse cargo. Seguindo aqui a área de economia,
sem cargos, a princípio, também, portanto, sem vagas. O mesmo com engenharia, engenharia civil, engenharia elétrica também não temos nenhuma vaga disposta. Depois engenharia mecânica e finalmente em estatística. Logo, nesta página em que você está visualizando, então somente aqui nós temos vagas para a área de apoio especializado lá da área do direito, certinho? Continuando aqui, voltamos para a nossa sigla aqui, ó, ampla concorrência, pessoa com deficiência, negro, indígena, total. Bora lá. Então vejam, é, na parte de letras, licenciatura letras, também não temos cargos a princípio. Medicina do trabalho também não. Na parte de pedagogia também não. E aí a gente chega aqui em psicologia, no qual nós temos 3 vagas para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e uma para a pessoa que se autodeclarar negra, certo? Dentro desse contexto, nós temos ainda o analista judiciário apoio especializado na área de serviço social, na qual nós também teremos aqui 3 vagas, uma para pessoa com deficiência e uma para negros, no total de 5 vagas, certo? Aqui nós temos ainda taquigrafia com uma vaga. Lembrando que taquigrafia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Taquigrafia, além da prova objetiva, você também vai ter que se submeter a uma prova subjetiva, assim como os demais cargos. Mas a grande diferença dentro da perspectiva da taquigrafia é que vai ser necessária a realização de uma prova prática, certo? Então, uma prova prática para quem desejar se candidatar e concorrer a um cargo na especialidade de taquigrafia. Seguidamente, nós temos a área judiciária, especialidade comissário de Justiça da Infância e da Juventude. Para esse cargo aqui, também é exigida a formação em direito. Não há cargos disponíveis inicialmente para esse cargo de analista. Depois seguimos aqui para a área de analista judiciário, especialidade do direito. Então, aqui nós temos para ampla concorrência 56 vagas, para pessoa com deficiência 9 vagas, para candidatos negros 17 vagas e para indígenas 3 vagas, totalizando aqui 85 vagas para o analista do direito. São muitas vagas, tá bom? Muitas vagas para o analista. Seguindo, nós chegamos ao analista judiciário, que vai ser especialista na área de execução penal, então 2 vagas, e não há previsão de outras vagas para as demais classificações aqui, para pessoa com deficiência, negros e indígenas. Execução penal, naturalmente também exigida a formação em direito. O cargo 24 é para o analista de judiciário na especialidade de oficial de justiça. Dentro desse contexto, 13 vagas para ampla concorrência, 2 vagas para pessoa com deficiência, 4 delas vão ser para pessoas negras e uma para os indígenas, totalizando assim 20 vagas ao todo. E, para a gente poder encerrar, chegamos aqui na especialidade contador, que temos inicialmente 3 vagas para ampla concorrência, uma vaga para pessoa com deficiência e uma vaga para pessoa negra, sem inicialmente a previsão de vagas para pessoas que se declararem como indígenas, totalizando assim 5 vagas. Lembrando sempre, pessoal, que dentro desse contexto aqui, na medida em que surgirem novas vagas no concurso, o que vai acontecer? Vão sendo convocados ou convocadas outras pessoas, e na medida em que elas forem convocadas, nós teremos o contexto no qual as vagas de ampla concorrência vão sendo preenchidas na medida em que as demais também. Então, observando a proporção que o edital traz de vagas, então, por exemplo, para os candidatos negros 20%, isso quer dizer o quê? Que na medida em que forem preenchendo as vagas, o percentual relativo às vagas para os candidatos negros também vai aumentando na medida em que
todas as vagas vão sendo preenchidas ou outras vagas surgirem ao longo do tempo, tá bom? Então é importante que você tenha isso daí em mente, certo? Então, seguindo aqui para na nossa tela, nós temos aqui a possibilidade de vermos como a sua prova vai se dar. Então, como eu disse para vocês anteriormente, aqui, para quem for participar aqui da prova para taquígrafo, em momento oportuno vai ser exigido desse candidato ou dessa candidata uma prova prática, tá? De acompanhamento taquigráfico, para saber a sua desenvoltura, a sua performance dentro desse contexto. Para todos os cargos vão ser exigidas provas discursivas, então, independentemente do cargo que você vier a optar, você vai ter que realizar uma prova discursiva e ambas as provas, né, todas as provas, na verdade, serão compostas de uma área de conhecimentos básicos e uma área de conhecimentos específicos. Então, sua prova objetiva vai totalizar aqui 120 questões. Dessas 120 questões, 70 delas são de conhecimentos específicos e 50 delas de conhecimentos básicos. Estrategicamente falando, você, num primeiro momento, teria que dedicar um pouquinho mais de tempo para o estudo da parte específica da sua prova, porque tendo mais tempo, você tem condições aqui de abarcar um número maior de questões que poderiam te render uma pontuação mais acentuada ao final da sua prova. Obviamente, você não deve negligenciar o estudo da parte relativa aos conhecimentos básicos, mesmo porque dentro de conhecimentos básicos, nós temos aí a sua prova de língua portuguesa, que via de regra é uma das maiores, uma das disciplinas que mais tem questões em prova. Portanto, você deve equacionar o seu processo aí de estudos, mas naturalmente você deverá fazer o quê? Você deverá incluir aí dentro do seu plano de estudos mais tempo dedicado às disciplinas de conhecimentos específicos. Os critérios para avaliação da sua prova objetiva, como a gente falou, são 120 questões. Todas essas questões serão no modelo de certo ou errado, beleza? Mas lembrando sempre, pessoal, do famoso fator de correção do CESP. Então, fator de correção na sua prova. O que quer dizer o fator de correção? Se você apontar lá na sua prova, como na questão 120, você diz que ela é errada. E na verdade, essa é uma questão certa. O que vai acontecer? Se você tiver acertado a questão 119, você vai perder a pontuação relativa à questão 19. Isso quer dizer o quê? Uma questão, vamos fazer aqui, uma questão errada anula uma certa. Então, cuidado, porque o chute ele pode te tirar da prova. Então, você tem que ter muita cautela com relação a a sua estratégia de prova, porque pode ser que, se você preencher demais o seu gabarito, e nesse sentido, digo eu, a respeito de preencher demais quando você chutar ao invés de apontar de maneira consciente aquilo que seria a resposta, cuidado, porque você pode ficar com sua prova zerada ou até ter pontuação negativa. Na prática não vai haver pontuação negativa, mas você pode zerar a sua prova. E naturalmente isso não vai te conduzir
para a sua aprovação, tá? Então, cuidado. Lógico, numa prova como essa, de 120 questões, quanto mais itens você conseguir responder, melhor vai ser para você. Mas você deve respondê-los de maneira consciente. Por isso aí, a importância de você ter um bom plano de estudos. Porque tendo um bom plano de estudos, você vai conseguir naturalmente, tá? Abarcar os pontos importantes e, assim sendo, se dedicar em maior quantidade a esses pontos. E se eventualmente os pontos que talvez você não tenha tanta consciência assim, você não conseguir estudar, talvez o prejuízo não seja tão grande assim. Você pode partir da ideia da criação de um plano de estudos por meio do conceito do 80-20, da regra de Pareto, tá bom? Se você não sabe disso, você me conta aqui nos comentários que a gente pode conversar a respeito disso lá depois, tá bom? Lembrando sempre que existe também a exigência de uma pontuação mínima em cada um dos seus blocos de prova. Então, na prova objetiva, em relação aos conhecimentos básicos, se você tiver uma nota inferior a 10 pontos, o que vai acontecer? Você será eliminado. O mesmo quando você tiver aqui 21, menos de 21 pontos, tá? Nota inferior a 21 pontos. Então, 20,5 eliminado da prova, porque não atingiu a quantidade mínima de pontos na parte de conhecimentos específicos da sua prova, certo? E se você não tiver ao todo, tá bom? No conjunto das duas provas, você não tiver somado 36 pontos, você também estará eliminado da sua prova. Então, vejam que o estudo é uma das partes da sua preparação, tá? Também, dentro da sua preparação, você deve levar em consideração uma estratégia concernente ao quê? A realização da sua prova, cuidado com o fator de correção, obtenção da pontuação mínima e, naturalmente, você também deve se preocupar em quê? Em ter o maior número de pontos possível, sem que você tenha ali o decote do fator de correção, para que você esteja, ao final, bem classificado e bem classificado. Certo? Aí nós temos a quantidade de provas discursivas que serão corrigidas dentro de cada um dos cargos e respectivas especialidades. Então, para exemplificar aqui para você, dentro do apoio especializado na área do direito, temos aqui 150 discursivas corrigidas. É muita coisa. Então, se você, independentemente do cargo que você vier a escolher, se você ficar bem posicionado e dentro desse contexto aqui do número de discursivas que serão corrigidas, você tem, ao longo da validade do concurso, a possibilidade de ser convocado para tomar posse e entrar em exercício no seu concurso. Veja que esse daqui, o especializado, tem o cargo 22, tem o maior número de discursivas que vão ser corrigidas, seguido do oficial de justiça avaliador. Então, estando dentro desse contexto aqui, obviamente, não há garantia alguma de que o tribunal vai chamar 1.500 pessoas, certo? Entretanto, há aqui a possibilidade, a esperança permanece viva caso você permaneça dentro desse número de discursivas que serão corrigidas no seu concurso, certo? Aqui, logo no final, eu trouxe essa página em branco porque eu quero aqui conversar com vocês a respeito de dicas que eu quero trazer para você para a criação de um plano de estudos, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com um ciclo de estudos. Por que um ciclo de estudos? O ciclo de estudos, ele vai te permitir avançar de forma regular em diferentes disciplinas. Ao invés de você estudar, por exemplo, tão somente língua portuguesa, você vai estudar dentro de um dia em que talvez você tenha 4 horas disponíveis, você vai estudar 4 disciplinas, certo? Então, vamos lá. Imagine o seguinte: cada círculo desse que eu estou fazendo aqui representa 1 hora do seu dia. Então, você vai estudar na sua primeira hora uma disciplina,
e depois, em cada uma das outras horas, também uma disciplina diferente. Então veja aqui, por exemplo, língua portuguesa, 1 hora. Nós podemos colocar aqui direito constitucional, direito administrativo, tá? E qualquer outra disciplina aqui que você possa colocar aqui, por exemplo, direito processual civil. Então, cada hora dessa, você vai estudar uma disciplina. Dentro desse contexto aqui, o que que você vai fazer dentro dessa 1 hora? Você vai dividir o seu tempo da seguinte forma: 40 minutos você vai se dedicar ao estudo por meio do seu material de base. Então, você vai assistir uma videoaula, você vai ler seu PDF ou livro, caso você queira. Os 20 minutos que vão se seguir, você vai fazer de questões. Para quê? Para fixar esse conteúdo que você acabou de, de estudar. E você vai seguir essa mesma rotina entre as diversas horas que você tem de estudar, lembrando sempre que entre uma sessão de estudo e outra, você deve fazer um intervalo aí de possivelmente, ou de pelo menos 10 minutos, 5 a 10 minutos, para que você é, recupere a sua capacidade de cognição, de processamento de informações e assim você siga para a sua próxima aula, tá bom? Lembrando sempre que o seu plano de estudos ele deve conter também um período de revisões, tá? Porque sem revisão não há aprovação. Então, se você não revisar o conteúdo, você vai ter muita dificuldade para lembrar dele lá no dia da sua prova. Portanto, seu plano de estudos ele deve necessariamente conter revisões, tá? Então essa é a dica que eu queria trazer para você para a criação de um plano de estudos, tá bom? Se você se interessou pela criação de um plano de estudos, eu estou com uma promoção muito legal para esse concurso, tá? Uma promoção aqui relâmpago. Se você tiver interesse, eu vou colocar aqui no link, o link aqui embaixo para você entrar em contato comigo, diretamente comigo. Você vai conversar e eu vou te trazer um preço promocional de R$ 157,90, tá bom? Vou anotar aqui na tela aqui, para você, tá? Vamos puxar aqui outra tela, ó. Plano TJ, tá? Até o dia da sua prova. Então, teremos um plano de estudos aí de 70 dias. 70 dias, acho que. Deixa eu confirmar aqui. Um plano de estudos de. Quase isso, né? 69 dias, para ser mais preciso, caso você contrate ainda hoje. Um plano de estudos de 69 dias, com priorização de conteúdo. Tá? Acompanhamento semanal com feedback. E você vai poder tirar dúvidas comigo. Tá? Então, você vai pagar somente 2 parcelas de R$ 157,90, tá bom? Então, aguardo aí você, caso você tenha interesse em participar desse plano de estudos, você vai clicar no link que está aqui embaixo. Eu vou ter acesso ao seu plano de estudos e assim, aliás, vou ter acesso ao seu interesse. Vou entrar em contato com você para a gente poder conversar a respeito do seu plano de estudos e da forma como a gente pode melhor te preparar para a sua prova, tá bom? Espero que tenha sido útil para você esse nosso papo, que tenha ficado mais claro para ti quanto que você pode melhorar ao longo dessa perspectiva de estudos e de que forma que você pode se organizar para a sua prova, para o TJ do Espírito Santo e assim obter a sua aprovação, tá bom? Então, ficamos por aqui. Curte aqui embaixo o nosso vídeo, se inscreve no canal para que sempre que a gente tem aqui novos vídeos, você seja notificado e saiba aí das últimas notícias
relativas a concursos públicos, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço para você. Bons estudos, tá bom? Espero que você seja aprovado. Aguardo aqui as suas notícias e a gente tá junto aqui. Qualquer coisa é só me chamar. Um abraço.